Deus é um Deus de multiplicação. Aquele ditado que diz assim: o pouco com Deus é muito, amém? E o muito sem Deus é nada. Na verdade, isso é uma grande verdade, amém? E eu queria nessa noite falar a respeito de o Deus da multiplicação, amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia e vamos ler aqui. Eu queria ler. Eu vou fazer a leitura de dois textos que, né? Na verdade, vou ler o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, que se encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante que é um dos milagres que está relatado praticamente nos 4 evangelhos. Mas nós vamos ver, irmãos, que já no Antigo Testamento, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele operou multiplicação para abençoar servos dele ali, já no passado. Capítulo 14 de São Mateus, amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Eu queria ler primeiramente aqui o texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 15 a seguir, amém? Irmãos, às vezes eu tenho dificuldade para ler aqui, eu tiro o óculos, porque a letra da minha Bíblia é muito pequenininha. E esse óculos aqui é para longe. Então, mesmo de longe, eu tirando o óculos eu consigo ler. E porque a letra é muito pequenininha, amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 15, está escrito assim: sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, amém? Agora vamos ler o texto do Evangelho de São João agora. Eu quero ler em João. Aqui em João, irmãos, tem um detalhe, sim, existe um detalhe, uma profundidade maior na revelação desse milagre, aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 11. Eu quero já ler o versículo 11 a seguir aqui, amém? Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 11 a seguir, amém? Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo 6, eu queria ler do versículo número 11 a seguir, amém? É um trecho, irmãos, aqui que retrata o mesmo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, amém? O versículo 11 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos falar aqui, irmãos, sobre o Deus da multiplicação. Amém? Deus da multiplicação. Irmãos, nós vemos aqui no texto de Mateus, faz um relato interessante, que ali relata que eles estavam num lugar deserto. Preste atenção, eles não estavam no deserto, mas em um lugar deserto, e que a hora já era avançada, ou seja, já era tarde. Interessante aqui, irmãos, que a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram para Jesus, falaram assim: olha, desperte a multidão que vem atrás do Senhor, para que eles possam sair pelas aldeias e comprem alimento para que não desfaleçam pela fome. E Jesus disse assim: dai-lhes a eles vós de comer.
Aí eles falaram assim, olha, não temos nada aqui além de 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz, aqui no texto de Mateus, diz que Jesus, tendo pegado aqueles pães, ergueu os olhos ao céu. Interessante, esse ergueu os olhos ao céu. Abençoou, deu aos discípulos e mandou que eles repartissem com aquela multidão que ele havia ordenado que se assentasse ali na erva do campo. E a Bíblia diz que todos comeram. Eram mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos colocar uma criança e uma mulher para cada homem. Então, cerca de 15.000 pessoas foram alimentados com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E a Bíblia diz que todos se saciaram e ainda sobraram 12 cestas cheias de pedaço. E aquilo ali foi um grande milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. No texto de João, diz que Jesus, quando faz um questionamento a respeito aos seus discípulos, para que eles dessem de comer aquela multidão, a Bíblia diz que alguém chega e diz assim, olha, tem uma criança aqui, um menino, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos, nada mais do que isso. Aí alguém ainda diz assim, mas o que é isso para essa grande multidão? E a Bíblia diz que Jesus, tendo tomado aquele pão e dado graças, abençoou, deu aos discípulos, ordenou que desse para toda aquela multidão que estava sentada ali, todos comeram, todos se saciaram. E aquele povo se admirou, irmãos, do milagre de Deus ali, e disseram, verdadeiramente, este é o profeta que havia de vir ao mundo. Interessante, irmãos, aqui, porque esses milagres aqui, irmãos, tem tudo a ver, né, a circunstância que esse milagre, aconteceu, tem tudo a ver com o quadro que o Brasil e que o mundo está vivendo agora. Primeiro, é um lugar deserto, né? Ou seja, um lugar deserto, irmãos, é um lugar de escassez. Ali não havia comida o suficiente para aquela multidão. Tinha só um pouco de comida. 5 pães e 2 peixinhos. Esse era o quadro. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? E 5 pães e 2 peixinhos para matar a fome desses mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe, irmãos, por que eu digo, irmãos, que hoje a circunstância desse milagre reflete os dias atuais que o Brasil e o mundo vive? Porque hoje nós estamos aprendendo a viver com o pouco. Nós estamos tendo que aprender a viver com escassez. Hoje é pouco dinheiro, pouco trabalho, não é isso que o mundo está vivendo? Poucos recursos, às vezes pouca comida, amém? Pouco trabalho. É o quadro que está instalado, irmãos, no Brasil e no mundo, um quadro de escassez, amém? O que é escassez, irmãos? Escassez é falta de um bem ou de um serviço em relação à sua necessidade. O que é escassez? É a falta ou a ausência de um bem ou de um serviço em relação à sua necessidade. E hoje, irmãos, o Brasil e o mundo vivem um tempo de escassez. Ou seja, tudo hoje é regrado, é pouco. Pouco dinheiro, pouco trabalho. Amém? A única coisa hoje que nós estamos tendo muito, o que é? É muito tempo, não é isso? Que a maioria está em isolamento social. A quarentena mostrou, irmãos, que antes a gente não tinha tempo para nada. Hoje a gente tem muito tempo, mas não temos condição de fazer, né, o que muitas das vezes nós gostaríamos de fazer, que era ir ao templo, que era trabalhar, né, mas temos tempo. Mas em relação, irmãos, a muitas das vezes as nossas necessidades, existe um período de escassez. Hoje nós estamos aprendendo a lidar, a conviver com o pouco. Amém? Hoje, né, dinheiro está pouco, porque o lucro, né, do nosso trabalho hoje é pouco. As empresas estão faturando bem menos, né? O lucro caiu, né? Muitas pessoas tiveram que paralisar suas atividades, porque por causa do isolamento social. Eu mesmo sou um microempreendedor, trabalho com alimentos, né? E de certa forma hoje eu estou trabalhando de forma limitada, né? Estou aprendendo a conviver, a lidar com um período de escassez. Estou aprendendo a lidar com o pouco. E interessante, irmãos, que quando diz ali, né, que o lugar era deserto, irmãos, quando a gente fala em desertos espirituais, a gente fala de prova, fala de luta, de tribulação, de aflição. Ou seja, o quadro ali, irmãos, aonde Jesus operou esse milagre, retrata um quadro de deserto espiritual, que é o que o mundo
que o Brasil está vivendo hoje, um deserto espiritual, irmãos. Tem muita gente, irmãos, graças a Deus aqui em Piuí não, mas tem muita gente passando fome. Tem muita gente, irmãos, que já perdeu o emprego, muitas empresas que já faliram. Infelizmente, irmãos, há muito relato de muitas pessoas que estão tirando a própria vida, crise de depressão que se agravou, pessoas, irmãos, estão perdendo o sentido de viver, estão atentando contra a própria vida, né? E estamos vivendo, irmãos, um deserto espiritual. E aqui, irmãos, o milagre retrata um quadro muito parecido com os dias que nós estamos vivendo. Por que eu escolhi essa mensagem hoje, o Deus da multiplicação? Porque, irmãos, quando se trata de Deus, irmãos, a Bíblia diz em Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ainda em Lucas capítulo 18, versículo 27, o Senhor Jesus disse assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E nós vemos aqui, irmãos, o Senhor Jesus dando uma solução diante de um quadro de deserto, de provação, de escassez, amém? Aonde havia muito pouco para muitas pessoas. Mas Jesus, irmãos, ali, ele opera o milagre da multiplicação. E o milagre que Jesus realiza, irmãos, consegue saciar toda aquela multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todos se alimentam, todos ficam saciados e ainda sobra. Ainda há o quê? Ainda há uma abundância. Todos comeram, se saciaram, mas ainda sobrou. Para mostrar que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus de multiplicação. Ele é o Deus que faz o pouco se tornar muito. Ele é o Deus da multiplicação. E quando, irmãos, nós começamos a estudar a história de Deus e observar muitos dos milagres de Deus operados aí durante a história, né? E a Bíblia para nós é a grande história de Deus, para nós é a Bíblia. A gente observa, irmãos, que já lá no passado, mesmo antes do nascimento de Jesus, ali, quantas das vezes Deus ele proveu multiplicação para abençoar aqueles que serviam a Ele. Esta palavra eu quero direcionar para você que é servo de Deus. Eu quero mostrar para você que é servo de Deus, que serve a Deus, que na vida daquele que serve a Deus, Deus sempre operou multiplicação para abençoar a vida daqueles que servem a Ele. Vamos ver um exemplo aqui, lá em 2 Reis capítulo 4, a viúva que procurou o profeta Eliseu. Abre aí a sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4, amém? 2 Reis capítulo 4, e o versículo 1 a seguir vai contar a história aqui, irmãos, de uma mulher que ficou viúva. E a Bíblia diz que após a morte do seu marido, os credores do seu marido, ou seja, aqueles homens a quem o seu marido tinha uma dívida para com eles, veio e queria tomar os filhos daquela mulher para ser seus escravos, e os filhos seriam o pagamento da dívida que o marido havia deixado. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela procurou o profeta Eliseu, que era um grande homem de Deus do seu tempo. E a Bíblia diz que ela relatou o problema ali e disse assim: olha, o meu marido era temente a Deus e era servo do Senhor. E eis que os credores de meu marido vieram até a mim para levar os meus filhos como escravo, para pagar a dívida que meu marido tinha para com eles. E Eliseu pergunta assim para aquela mulher: mulher, o que tu tens em casa? Ela diz assim: só um pouco de azeite na botija. E a Bíblia diz que Eliseu fala assim para ela: vai, toma emprestado com seus vizinhos vasilhas, porque assim diz o Senhor. Amém? Vamos ler o texto aqui, para a gente entender um pouco aqui a respeito desse milagre de multiplicação que Deus operou para abençoar uma serva dele, abençoar, amém? Uma mulher que temia a Deus e que servia a Ele. Versículo 1 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu disse: que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. E disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos,
e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, é interessante falar aqui, irmãos, que na época de Eliseu, no Antigo Testamento, o azeite ele tinha um valor comercial muito grande. Muito grande. Era algo de grande, extremamente valoroso, porque ele era usado para que se colocasse nas candeias, para que se houvesse luz numa casa, num ambiente. O azeite era usado ali, irmãos, como forma de medicamento também, e na culinária. Era algo de grande valor. E ali, irmãos, nós vemos Deus operando na vida dessa mulher a multiplicação do azeite, que era a única coisa que aquela mulher tinha, uma botija com azeite. Mas ela tinha algo de muito valor. Era pouco, mas era de muito valor. E a Bíblia diz, irmãos, que ali Eliseu dá um direcionamento, uma estratégia para aquela viúva. Ela segue a orientação do profeta. E ali Deus ele opera um milagre da multiplicação na vida daquela mulher. Quando, irmãos, o milagre está completo, ela procura o profeta diz assim: agora você vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. A gente entende aqui, irmãos, que ela conseguiu um bom dinheiro, uma quantidade grande de dinheiro. Por quê? Porque além que ela pagaria a dívida do marido, ela conseguiria sobreviver com o restante do dinheiro que ela alcançaria vendendo aquele azeite. Veja, irmãos, que Deus cuidou de uma serva dele. Você que está aí me ouvindo, que é serva de Deus, que é servo do Senhor, talvez está preocupado aí, porque o dinheiro está acabando, porque você está convivendo com muito pouco dinheiro. Às vezes a família é grande, às vezes é o aluguel que está precisando ser pago. Eu quero dizer para você, meu querido, o Deus que você serve, o Deus que te ama, Ele vai entrar com providência de multiplicação na sua vida. O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Esta mulher tinha muito pouco azeite, mas era o suficiente para Deus operar um milagre na vida dela. Talvez o que você tem na sua casa não é azeite. Talvez o que você tem na sua casa é só um pouco de dinheiro. Eu quero dizer para você, Deus vai trazer providência de multiplicação na sua vida. Deus vai entrar com providência e você vai ver o milagre de Deus, amém? De forma abundante, presente, real na sua vida. Sabe, irmãos, eu sou um servo de Deus. Eu queria até compartilhar com os irmãos aqui alguns milagres que eu estou vivendo nesse tempo de quarentena. Eu digo assim, irmãos, que o nosso trabalho reduziu talvez a 30%, até menos do que a gente vendia, a gente está vendendo hoje. Eu quero dizer que há 2 meses, o botijão que cozinha o meu arroz, o botijão que faz a minha comida, ele não acabou. Já são 2 meses. Normalmente o botijão aqui duraria 1 mês. Já são mais, porque antes da quarentena eu já tinha trocado meu botijão. Já está indo agora para 2 meses de quarentena. E até hoje o gás não está dando nem sinal de se acabar. Alguém diz assim: eu não acredito que o gás não acaba. Pois é, eu lembro do testemunho do irmão Antônio Paulo. Ele contou, irmãos, que uma vez ele estava desempregado, sem dinheiro, e ele não tinha dinheiro nem para comprar o gás. Ele tinha comida, mas não tinha. E ele orou sobre o botijão. Ele disse que aquele botijão foi durando. Passou de 3 meses a duração daquele botijão. O dia que ele tinha o dinheiro para comprar o gás acabou. Tem pessoas que não acreditam nisso, irmãos. Preste atenção, quando a Bíblia diz lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Jesus fez ali no passado? Porque o texto de Mateus é um texto que retrata o nosso passado da humanidade. Ele operou multiplicação. Se hoje Jesus é o mesmo de ontem, eu quero dizer para você que Jesus ele continua operando multiplicação. Para quê? Para abençoar os servos dele. Ele continua operando multiplicação para aqueles que temem a Deus, para aqueles que servem a Deus.
A verdade, irmãos, esse dia eu estava brincando com a minha esposa aqui. Parece que a comida está nascendo na panela, né? Glória a Deus. Parece que as compras que a gente faz aqui, irmãos, nunca acaba. Nunca acaba o arroz, nunca acaba o feijão. Ontem eu abri o freezer ali para ver o tanto de carne que tinha, até quase cai de costas. Tanto de carne que está ali congelada. E eu vou falar que já tem quase umas 2, não sei se tem 2 ou 3 semanas que eu não faço compra. Mas está ali, irmãos. E olha, irmãos, todo dia a gente almoça e graças a Deus, Deus abençoa que a gente come bem, graças a Deus. Porque Deus tem dado trabalho, tem abençoado para a gente conseguir comer bem. Mas não tem faltado. Parece que a comida, o arroz está multiplicando. Quantas das vezes, irmãos, eu já fui em ambientes, né, das pessoas falam assim, a comida não vai dar, vamos orar. A gente orar, a comida dá e ainda sobrar comida ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que o Deus que nós servimos é um Deus de multiplicação. Sabe, nos últimos dias, irmãos, eu tenho calculado a renda que entra, né? Que a gente tem conseguido arrecadar de venda, seja das rosquinhas da geleia. Parece que é um dinheiro que está durando muito. Parece que o dinheiro, o dinheiro parece que dá para comprar. Esse dia eu fiz uma compra no mercado, a hora que me passaram o preço eu assustei. Eu achei que ia dar 400, 500 reais, ficou 160 e poucos reais. Parece que o dinheiro multiplica na carteira da gente. E sabe o que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus sobre a nossa vida. É o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, eu queria trazer à sua memória nessa noite uma reflexão a respeito do Deus da multiplicação. Essa viúva, irmãos, ela se encontrava numa grande prova. E sabe qual era a prova dela? Ela ia perder os filhos dela. Por causa de uma dívida que o marido já falecido havia deixado. Naquele tempo, irmãos, a mulher não tinha voz ativa. A mulher não tinha nenhum privilégio. A mulher era tratada como se fosse um animal, né? E ela estava, irmãos, vivendo uma dificuldade muito grande já pelo fato de estar viúva. Além do marido, ela ia perder também os filhos. Mas aquela mulher, ela teve uma atitude muito sábia, irmãos. Ela procurou a ajuda de Deus. Procurou a ajuda de Deus. E o interessante no milagre dessa viúva aqui, é que quando Eliseu ordenou que ela fosse até a casa dela, o que ele mandou? Ele mandou ela fechar a porta sobre ela, sobre os filhos dela e começar ali, irmãos, o processo da multiplicação do azeite. O que nos lembra, irmãos? Fechar a porta. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus diz assim: tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta e ora ao teu pai que está em oculto ou em secreto, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. O texto aqui demonstra, irmãos, que quando eles dizem assim, fecha a porta, eles estavam dando um direcionamento de oração, porque aquela mulher deveria orar. Fechar a porta fala de ir para o lugar secreto, ir para a intimidade com Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós tiramos um tempo para ter intimidade com Deus, quando nós tiramos tempo para orar a Deus, os milagres de Deus se revelam na nossa vida. Quando nós tiramos um tempo para nos relacionar de forma íntima com Deus. Fechar a porta fala de relacionamento íntimo com Deus, fala do lugar secreto. E é isso, irmãos, que vai trazer multiplicação na sua vida. Você tirar tempo para o lugar secreto, tempo para estar com Deus. Quando Eliseu falou para aquela mulher, fecha a porta sobre tu e os teus filhos, ou seja, tira um tempo para estar com Deus. E aquela mulher obedeceu a ordem do profeta e ela desfrutou de um grande milagre, porque ela deu ouvido, irmãos, à palavra de Deus. Porque quando Eliseu profetizou, ali era a palavra de Deus para a vida dela. Nessa noite eu estou trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Fecha a tua porta sobre você e sobre a tua família. Porque Deus vai trazer um tempo de multiplicação. Deus vai trazer um tempo de provisão para a sua vida. Mas depende, irmãos, de você dar ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Vamos ver outro milagre aqui de multiplicação também, irmãos? Outro milagre de multiplicação também. Vamos ver aqui também. 1 Reis capítulo 17, versículo 8. Agora 1 Reis 17, 8. 1 Reis capítulo 17, versículo 8. Vamos falar agora de Eliseu, ali na casa da viúva de Serepta de Sidom. Amém? Capítulo 17, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém? 1 Reis capítulo 17, versículo 8, está escrito assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente.
Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse, traze-me, peço, num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, e nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela pôs e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Está vendo, irmãos? Providência de Deus na vida de quem é servo. Você é servo de Deus? É servo de Deus? Aleluia. Profetizo, tem providência de Deus para a sua vida. Ainda que na sua casa tem pouca comida, pouco dinheiro, pouca fé, pouco ânimo, pouca disposição, pouco trabalho, eu quero dizer que Deus vai abrir as portas, as janelas do céu, vai derramar uma abundância de prosperidade, de multiplicação sobre a tua vida. Porque no livro de João, capítulo 10, e versículo 10, o Senhor Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Deus vai trazer multiplicação para a sua vida, para o seu dinheiro, para a comida que está na tua casa, para o gás que está no teu botijão. Mas você não vai ter falta de nada, porque verdadeiramente o Salmo 23, versículo 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada, porque Deus vai trazer multiplicação sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque o Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite é o Deus que te ama, Ele é um Deus de multiplicação, é um Deus que te chamou, que te escolheu. Por isso Deus tem multiplicação para a sua vida, meu irmão. Deus tem multiplicação para a sua vida, para a sua casa, minha irmã. Sabe que está na hora de nós tirarmos o medo do nosso coração, a incerteza, a insegurança e o desânimo. Tira isso do seu coração, coloque a fé. Coloque a fé, irmãos. Coloque a fé no seu coração agora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, Deus jamais vai deixar de cuidar de você. Põe no seu coração uma coisa. Deus jamais deixará de cuidar de você. Aí você fala, pastor, por que o senhor fala isso com tanta certeza? Por causa da palavra de Deus. Não está escrito lá no livro de 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem? O Senhor Deus. Aleluia. E como que Deus cuida de nós, irmãos? A maior parte das vezes Deus ele opera milagres na nossa vida, irmãos. Aleluia. Quando nós achamos que nós chegamos no fundo do poço, quando nós achamos, irmãos, que não tem mais saída para a nossa vida, Ele tem a solução. Ele tem a solução. Ali no relato da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos não estavam enxergando uma solução. Era muita gente, pouca comida para muitas pessoas. Mas interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que quando Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que Ele elevou os olhos ao céu. Elevou os olhos ao céu. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Levar os olhos ao céu, olhar para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele habita num alto e sublime trono. Amém? Acima de todos os céus está o trono de Deus. Quando diz que Jesus, Ele tomou aqueles pães e Ele olhou para o céu, Ele direcionou a visão dele para Deus. Aleluia. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 22, o Senhor Deus, Ele diz assim, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Nós vemos que Jesus, Ele levantou os olhos ao céu e abençoou aqueles pães e aqueles peixes, que era muito pouco, diante da grande multidão, que aqueles pães e aqueles peixes precisavam alimentar. Mas Jesus elevou os olhos para os céus. Ele disse, irmãos, pare de olhar para o homem. Pare de olhar para a circunstância que você está vivendo.
Você tem que olhar para Deus. Jesus não olhou para a multidão. Nossa, que tanto de gente. 15 mil mulheres, homens aqui, ó, crianças. Essa multidão, como é que... Não, ele não olhou para a multidão. E nem olhou para a quantidade de pães e peixes. Não olha para a quantidade de dinheiro que você está ganhando. Não olha para a quantidade de suprimento que tem na sua casa, a quantidade de arroz e de feijão. Não, olhe para Deus. Olhe para Deus. Isaías 45, 22. O Senhor Deus diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Olhai para Deus. Jesus olhou para Deus. E lá no livro de João diz que ele, tendo dado graças, partiu aquele pão, entregou nas mãos dos discípulos e pediu que os discípulos repartissem com aquela multidão que havia se assentado ali. E a Bíblia diz que todos comeram e sobraram 12 cestos de pedaços cheias. Depois que todos comeram e se saciaram, ainda sobrou. Por que 12, pastor? Porque eram 12 apóstolos. Aquelas cestas que sobraram, irmãos, era uma cesta de pão cheia para cada apóstolo, levar para sua casa. Jesus cuidou da multidão, mas não deixou de cuidar dos seus discípulos. Glória a Deus. Irmãos, eu profetizo que Deus vai cuidar da nossa cidade, do nosso estado. Jesus. Amém? Deus vai trazer multiplicação e vai abençoar todos nós, eu tenho certeza. O cuidado de Deus não vai faltar sobre a nossa cidade. O cuidado de Deus não vai faltar, irmão, sobre a nossa família. Eu tenho certeza disso. Sobraram 12 pães, 12 cestos cheios de pão, um cesto para cada apóstolo. Isso é o que Deus me revelava nessa tarde. Então, irmãos, nós vamos entender que o poder da multiplicação, o Deus da multiplicação, o Deus da multiplicação. Antes de entrar numa parte que eu quero entrar aqui, tem outro texto também que eu marquei aqui, que vai falar sobre capítulo 4 de 2 Reis, verso 42. 2 Reis 4 e 42. Nós vamos ver aqui, mais uma vez, Deus provendo multiplicação para abençoar famílias, para abençoar pessoas. Amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 42. Amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 42. 2 Reis, capítulo 4, verso 42. Quem encontrou, diga amém. E diz assim: e vi um homem veio de Baal, deixa eu tirar aqui, irmão. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como ei por isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará, ou sobejará. Então nos pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, aqui relata a história de um homem que encontrou com Eliseu e apresentou para Eliseu 20 pães, não é isso? 20 pães e algumas espigas verdes na palha. E Eliseu disse assim: dá para o povo comer. E aquele homem falou assim: senhor, são 100 homens, é muito pouco pão para ser, que não vai dar nem para nada. Ele falou assim: coloca diante deles, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. E a Bíblia diz que aquele homem, obedecendo, colocou aqueles pães, aquelas espigas ali diante daqueles 100 homens, todos comeram, e a Bíblia diz que ainda sobrou comida. 20 pães, irmãos, para 100 homens. Alguém diz assim: mas cada um comeu só um pedacinho, e ainda sobrar? Tenta dividir 20 para 100 e ainda sobrar. Na verdade, eu acredito aqui, irmãos, que todos ficaram saciados, todos sim, ficaram cheios, totalmente saciados. E a Bíblia diz que ainda sobrou. Nós vemos aqui, irmãos, mais uma vez Deus operando multiplicação. No caso ali do texto do profeta Elias com a viúva de Serepta de Sidom, era uma viúva pobre, né? Já estávamos esperando a morte, porque quando ela disse para Elias assim: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer. A expectativa daquela viúva era a morte. Ela já estava vivendo sob a expectativa assim: vou comer o último bolo e vou morrer. Mas Elias falou para ela assim: assim diz o Senhor, a farinha na panela não vai faltar,
e o azeite vai multiplicar. E a Bíblia diz que ela e Elias comeram por vários dias, e enquanto durou, irmãos, aquele tempo, não vou dizer que é quarentena, aquele isolamento social, aquele período de fome, de provação, Elias, aquela viúva e toda a sua casa comeram, se fartaram, somente com aquele pouco de farinha e aquele pouco de azeite que aquela pobre viúva tinha. Talvez você diz assim: pastor, eu sou pobre, tenho quase nada, estou na expectativa de passar fome, de passar necessidade. Não. Deus não vai deixar você passar fome, nem seu filho passar fome, porque Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar, irmãos, com providência de multiplicação. O pouco na sua vida vai se tornar muito, porque Deus vai entrar com providência na sua casa, Deus vai entrar com providência na sua vida, no seu dinheiro, nas suas finanças, e vai acontecer o milagre da multiplicação na sua vida. Elias abençoou a vida daquela viúva ali, irmãos. Ele profetizou. Eu estou aqui, irmãos, para profetizar sobre a sua vida nessa noite, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que é dono de todo o poder no céu e na terra, em nome do Senhor Jesus, eu digo, irmão, não faltará nada. Haverá multiplicação na sua casa. Deus vai entrar com providência. Você vai ver a mão de Deus te abençoar. Você vai ver o milagre de Deus se instaurar na sua casa, na sua família, porque Deus é fiel. Ele é um Pai cuidadoso, que nos ama, que cuida de nós, que nunca nos desampara e que nunca nos abandona. Por isso, irmãos, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. Lá no livro de Números, capítulo 23, verso 25, o Senhor Deus fala assim: servireis o Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. E Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, tirarei do meio de vós as enfermidades. O que vai levar a Deus a abençoar o seu pão, a sua água e tirar as enfermidades? Servir a Deus. Aleluia. Você tem servido a Deus, irmão? Glória a Deus. Você, meu irmão, que está me ouvindo essa noite, você tem servido a Deus? Como se serve a Deus? Lendo o manual de Deus. Está aqui, ó, o manual de Deus, ó. Manual de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual de Deus, vai te ensinar como servir a Deus, que é com santidade, com reverência, com temor de Deus, com respeito, com sujeição, ou seja, com a vida obediente aos mandamentos, aos princípios de Deus. Isso, irmãos, é a forma como a Bíblia nos ensina, é adorando a Deus em espírito e em verdade, é renunciando à nossa carne, o nosso eu, para viver a vontade de Deus. É dessa forma que se serve a Deus. Servireis o Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Êxodo capítulo 23, versículo 25, palavra do profeta Moisés para nós nos dias de hoje. Serve a Deus, meu irmão. Deus abençoa o seu pão, a sua água. Ele vai tirar do meio da sua casa todas as enfermidades. Ele vai multiplicar, irmãos, as bênçãos. A comida vai multiplicar, o gás vai multiplicar, Glória a Deus. A renda financeira vai multiplicar. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de multiplicação. Irmãos, é muito claro na Bíblia a gente enxergar que Deus é Deus de multiplicação, irmãos. Deus, Ele multiplica. Ele vai multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Existe, irmãos, um segredo para que haja multiplicação. E eu quero compartilhar qual é o segredo para que haja multiplicação na sua vida, na sua casa, multiplicação do seu dinheiro, multiplicação dos seus bens. Existe um segredo para que possa haver multiplicação. Sabe qual é o segredo, irmãos? O segredo é gratidão. Diga comigo, gratidão. 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 A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em tudo dai graças. O texto de João, quando diz que Jesus, tendo tomado o pão e os peixes, ele deu graças. E lá em Mateus diz que ele ergueu os olhos para o céu e abençoou. Mas em João diz que ele, tendo tomado o pão e os peixes, ele deu graças. Ele agradeceu. E houve multiplicação. Irmãos, eu queria falar aqui de forma rápida sobre o poder da gratidão na vida de um homem e de uma mulher. Poder da gratidão. Primeiro, gratidão
é a vontade de Deus para conosco. Em Cristo Jesus, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Em tudo dai graças. A Bíblia diz que Jesus, ele agradeceu e houve multiplicação. Se Mateus diz que ele abençoou, irmãos, quando nós agradecemos, nós estamos abençoando. Irmão, você está ganhando pouco dinheiro, mas agradeça pelo pouco. Glória a Deus. Porque Deus torna o pouco, Ele faz o pouco se tornar muito. Ah, pastor, a minha fé está muito pouco, mas agradeça a Deus pela pouca fé. Pastor, o meu ânimo, estou bem desanimado. Ó, meu ânimo está pequenininho, estou com pouco ânimo. Mas agradeça a Deus, você ainda está animado. E quantos já desanimaram? Quantos já tentaram tirar a sua própria vida porque estavam em total desespero, desanimados? Sabe, irmãos, a palavra que diz o ditado, que o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. Aquele pouco foi colocado nas mãos de Jesus. Coloca o pouco que você tem nas mãos de Jesus, porque vai multiplicar. Mas coloca com agradecimento. Irmãos, poder da gratidão. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, está lá no capítulo 11 de João, a partir do versículo ali 38, 39, 40, a Bíblia diz que antes de Jesus ordenar que Lázaro saísse do túmulo, da tumba, a Bíblia diz que Jesus ergueu os olhos ao céu e disse assim: Pai, graças te dou, porque